Amados irmãos, a paz do Senhor, e Deus abençoe a todos. Amados irmãos, palavra de hoje, livro de Filipenses, que Paulo escrevendo aos irmãos filipenses. A gente já está caminhando para o fim, do livro de Filipenses. É um livro pequeno, apenas 4 capítulos e 104 versículos. Mas de muita comida, Paulo continua conversando com os irmãos filipenses aqui de Filipe, e ele diz aqui no versículo 11 a seguir do capítulo 4, caminhando para o fim já, do livro. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em todas maneiras e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Então aqui é o apóstolo Paulo falando aos irmãos filipenses: olha, eu já estou instruído, eu já estou acostumado, eu já estou preparado, sei passar por momentos de fome, de dificuldade, de aflições, de necessidade, e também estou preparado para passar pelos momentos bons também, de abundância. Então, para mim, isto não é problema. Eu estou servindo a Cristo. Eu não tendo, eu também estou servindo a Cristo. Porque tem pessoas, amados irmãos, que se ele não tem, ele abandona Jesus. E se ele tem muito, ele também passa a ser rebelde e abandona Jesus. Você pode ver quantas pessoas que não tinham nada, que o Senhor exaltou, exaltou o nome da pessoa, e hoje a pessoa já não tem mais compromisso com Deus. Brinca com as coisas de Deus, brinca com a obra de Deus, porque agora tem abundância. Em vez dela valorizar mais a Deus, não, eles se perdem. Então o apóstolo Paulo, ele era firme no Senhor. O negócio do apóstolo Paulo era servir a Deus, tendo ou não tendo. Versículo 13. Posso todas as coisas em Cristo, que me fortalece. Então Cristo era que fortalecia ele. Não era os bens materiais, se ele tinha ou não tinha. A fé dele não estava ligada em que ele não tinha, ou que tinha. O que fortalecia o apóstolo Paulo era o Senhor Jesus. Ele estando, obedecendo a palavra, cuidando da doutrina, zelando. O apóstolo Paulo falou muito da doutrina, coisas que está rara hoje no meio do povo de Deus. Então o apóstolo Paulo não era pegado em coisas materiais, mas sim no Senhor Jesus. Tanto é que ele deixou aquela vida velha que ele tinha anteriormente, materialmente tinha uma vida boa, mas ele deixou tudo para servir a Deus, E no versículo 14 vai dizer: todavia fazestes bem e tomar parte da minha aflição. Glória a Deus. Todavia fizeste bem em tomar parte da minha aflição. Falando aos irmãos filipenses, Porque os irmãos filipenses tinham tomado parte das aflições de Paulo, e foram os únicos que ajudaram a Paulo, foi os irmãos filipenses, Os demais irmãos não ajudaram o apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo tinha um apreço muito grande pelos filipenses por esta razão também, Fizeste bem em tomar parte das minha aflição. Olha no versículo 15. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo,
com respeito a dar, a receber, senão vós somente. Olha só. Então foi somente os filipenses que deram a mão com Paulo, que mandaram mantimento, aquilo que Paulo necessitava para sobreviver. Os demais irmãos não ajudaram. Então agora o apóstolo Paulo fala para eles, fala, o único que ajudou eu foi vocês. Os demais não ajudou. Do princípio do evangelho lá atrás, né? Quando Paulo começou. Então, amados irmãos, então o apóstolo Paulo tinha um apreço muito grande pelos irmãos filipenses, né? Glória a Deus e aleluia. Versículo 16, porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tesalônica, não que procures dádivas, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta. O apóstolo Paulo falou, olha, vocês me ajudaram, né? Glória a Deus. Os de Tesalônica não ajudaram ele, mas vocês me ajudaram, os filipenses ajudaram. Não que eu procuro coisas materiais, o apóstolo Paulo fala. Não que eu estou atrás disso, mas é que eu vi em vocês a caridade também. O Espírito de Deus, o Espírito da caridade, né? Versículo 18. Mas bastante tenho recebido, e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável, glória a Deus, aprazível a Deus. Então os irmãos filipenses tinham mandado pela mão de Afrodito, né, as coisas para o apóstolo Paulo, o básico, o necessário, né, o alimento, aquele que ele necessitava. Então agora o apóstolo Paulo falou que estava cheio já de as coisas lá, não precisava mais. Estava agradecendo a Deus, agradecendo os irmãos filipenses, né? Porque eles mandaram pela mão do irmão Epafrodito, né? Para entregar a Paulo aquilo que necessitava, né? Aquilo que Paulo precisava. Então agora o apóstolo Paulo tinha o necessário, né? Que lindo, né, amados irmãos? Então os irmãos filipenses acolheram o apóstolo Paulo, ajudaram o apóstolo Paulo, né? Parte espiritual na obra, parte material. Então isso é muito importante, a santificação e a união, né? Andar junto, a santificação, a união, o amor, o respeito, isso é muito importante. E aqui no versículo 19, 20, 21 e 22, o apóstolo Paulo vai fazer a oração aos irmãos filipenses e também a saudação, né? Aí ele ora pelos irmãos filipenses e dá a saudação dizendo: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus, né? Aleluia! Saudai a todos os santos em Cristo Jesus, os irmãos que estão comigo vos saudam. Todos os santos vos saudam. Glória a Deus, mas principalmente os que são da casa de César. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vós todos. Amém. Então aqui o apóstolo Paulo termina, né, o livro de Filipenses, fazendo oração a eles e saudando eles, né? E a gente aqui está terminando, amados irmãos, o livro de Filipenses, um livro de 4 capítulos e 104 versículos, mas de muita comida para nós. Então, amados irmãos, o apóstolo Paulo, o evangelho do apóstolo Paulo era um só. Ele diz que não se cansava de pregar a mesma coisa: santificação do corpo, da alma e do espírito, e amor e união um com o outro. Amém? Assim, que Deus abençoe a todos. Fique com essa palavra em nome de Jesus. Amém, amém, amém.